Olá, queridos alunos do CPM 5, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, a mais uma aula de matemática na realidade, do nosso livro Trilhas do módulo 4. Então, vemos aí, no nosso livro Trilhas, no módulo 4, que está o nosso assunto, contorno de regiões, nas páginas 91 a 94. Mas, professora, o que seria contorno de regiões? Vamos lá. Criança, em tudo em nosso redor tem uma forma, certo? O estudo dessa forma é geometria. Então, todas as formas que aparecem no nosso dia a dia podem aparecer de três maneiras, como sólidos geométricos, regiões planas e o contorno, tá certo? Então, o dado aí, ele está representando figuras espaciais ou sólidos geométricos. Mas o que é isso? Porque eles possuem um comprimento, largura e possuem um volume. Esse dado aqui são aquele dado que vocês brincam no tabuleiro, tá? Em tabuleiros, essas coisas. Então, esse dado está em forma tridimensional. Ele possui um volume, tá certo? E do lado dele, do lado direito, vocês estão vendo a planificação desse objeto. O que é a planificação? Certo? É uma representação das faces desse sólido, tá certo? Dessa figura. Então, veja bem, essas formas, elas são as formas geométricas planas aqui do lado direito, elas são chamadas bidimensionais, tá? Porque elas apresentam o quê? Dimensões apenas de comprimento e altura. Entenderam? Vocês estão vendo cada quadradinho desse aqui? Cada quadradinho desse é uma região. Cada quadradinho desse aqui é uma região, tá certo? Cada quadrado desse é uma representação dos lados do dado, tá certo? Então, quantos lados esse dado possui? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podemos dizer que o dado possui 6 faces, ou seja, 6 lados. Vamos apagar. Então, isso aqui seria as regiões planas. E o contorno, professora? O que seria o contorno? Vamos lá ver. O contorno é o desenho de uma das faces do dado, que vai surgir o quadrado. Se você pegar o dado e desenhar no seu caderno, o dado em si, o objeto, e você contornar, desenhar, vai surgir o quê? O quadrado, exatamente, essa figura aí. Então, o contorno de uma região quadrada é chamado de quadrado. As regiões planas são bidimensionais. Por quê? Porque possui comprimento e largura e possui uma área. Logo, criança, vocês estão vendo aí uma região, tá? Retangular, a primeira. Depois vocês estão vendo uma região quadrada. A terceira é uma região circular ou círculo. E a última é uma região triangular do lado esquerdo, tá bom? E o contorno está no lado direito. O contorno são os desenhos, dessas figuras com apenas o quê? Com as linhas, tá certo? Então,
A região retangular, o retorno vai ser chamado de quê? De retângulo. O contorno de uma região retangular é chamado de retângulo. O contorno de uma região aqui embaixo, triangular, é chamado de quê? Opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, o retorno de uma região triangular é chamado de triângulo, tá? Então, o retorno, que é o desenho de uma região circular, é chamado de círculo. E o retorno, o desenho de uma região quadrada, é chamado de quadrado. Entenderam? Bom, então nós vemos que o cubo, que o dado é um cubo, tá? É uma figura espacial de sólidos geométricos chamados de cubo. Tem quantas faces? 6. Quantas arestas? 12. E quantas vértices? 8. Crianças, eu preciso explicar isso para vocês, porque para poder, assim, fazer as atividades propostas mais à frente, tá certo? Essas informações são muito importantes para vocês poderem responder as atividades do livro. Então, a face, o que são faces? São os lados, né, do cubo. Então, nós vimos aqui que está pintadinho de laranjado. Então, cada lado desse significa a face do cubo. E cada linha dessa aqui são arestas, tá certo? As arestas são as linhas. As vértices são os pontos. Então, vendo esses pontinhos aqui, do lado, desse lado aqui, vértice, que está escrito vértice, são esses pontinhos verde, exatamente. São os cantos que ligam as linhas. Esses pontos é que fazem o encontro das arestas. Entenderam? Criança, agora nós iremos para a atividade em si, tá? Do nosso livro Trilhas. Vamos lá? Na página, começando a página 91. Contornos de regiões planas. Então, aqui nessa página, está dizendo assim que a dona Sandra é uma artesã que confecciona diversos objetos usando a técnica do patchwork. Observe, o que seria esse patchwork? É um trabalho feito com retalhos de tecidos de várias cores e tamanhos e formatos, formando os padrões geométricos. Vocês estão vendo essas almofadas? Exatamente. Então, são feitos de tecidos coloridos com várias formas geométricas, certo? Muito lindo. Isso é artesanato. Então, esses artesanatos são feitos com retalhos de tecido que a dona Sandra utiliza para confeccionar esses objetos e seus contornos, lembrando assim de algumas figuras geométricas planas. Por exemplo, nessa almofada, o retalho destacado lembra uma região quadrada. Então, o retorno dessa região é uma linha chamada quadrado. Vocês estão vendo aqui, região quadrada, que fazendo o retorno, fica o quê? O retorno quadrado. Tem os lados e a vértice. A vértices são os cantos, tá certo? Encontro de quê? As vértices são encontro
de arestas, ou seja, das linhas que resultam do encontro de duas faces. Nessa almofada, nessa outra almofada aqui abaixo, criança, o retalho destacado lembra uma região triangular. O contorno dessa região é uma linha chamada triângulo, tá certo? E a última imagem, a última figura, nessa bolsa aí, o retalho destacado lembra uma região retangular. O contorno dessa região é uma linha chamada de retângulo. Atividades da página 94. Vocês irão ligar cada objeto à figura geométrica plana que ele lembra. Então, lembra da explicação? Cada região possui um retorno, tá certo? Então, vocês irão ligar a região retangular com retorno retangular, circular com retorno do círculo, a região triangular com retorno do triângulo e o quadrado, a região quadrada com retorno quadrado. Entenderam? Vou fazer um exemplo aqui. Aqui, ó, a região, essa figura geométrica aqui, a região retangular vai ter o retorno o quê? Um retorno retangular. Entenderam? Aqui a região circular vai ter um retorno de círculo ou circular. Triangular, quadrado. Entenderam? Então, muito fácil, certo? Ok. Agora vamos passar para o próximo. Nessa página 95, criança, destaque as regiões planas da página 7 do material complementar. No final do livro, vocês têm um material complementar e vocês vão destacar. Depois vocês irão colar. Nesses quadradinhos, tem 2 quadrados. No primeiro quadrado, tá pedindo aqui para vocês destacar desse material complementar e colocar regiões planas em que o contorno possui 4 lados e 4 vértices. 4 lados e 4 vértices. Qual é? Pense, vocês irão ver a figura do material complementar e vocês irão colar nesse primeiro quadradinho, tá bom? Exatamente. Na segunda quadrado, vocês irão colocar regiões planas em que o contorno possui 3 lados e 3 vértices, tá bom? Será que é o triângulo? Muito bem, é isso aí. Então, vocês irão destacar e colar, tá certo? Já na página 96, com auxílio de uma régua, vocês irão ligar os pontos seguindo a ordem alfabética e depois complete as frases. Vamos lá, vamos dar o exemplo aqui. Por exemplo, vocês irão, com o auxílio de uma régua, ligar os pontos em ordem alfabética. A, B, C, D. Então, aqui, no primeiro exemplo, aqui tem o A. Estou sem régua, tá, criança? Mas vocês irão fazer bem retinho. Do A vem para onde? Vem para o B. Do B vem para o C. E do C para o D. Então, que figura formou aí? Aqui a minha imagem, ela está muito ampliada, mas é um quadrado que possui 4 lados iguais.
Então, possui quantos lados? Vamos contar. Aqui é um lado, 2, 3, 4. Então, vocês irão colocar aqui que o quadrado possui 4 lados. E quantas vértices? Lembrando que as vértices são o quê? São os pontos, certo? São os cantinhos que ligam as linhas. Então, aqui, ó, um pontinho aqui, outro pontinho aqui, tá certo? Um pontinho aqui, são os cantos. Então, quantas vértices tem? 1, 2, 3, 4. Então, o quadrado possui 4 lados e 4 vértices. E aqui, seguindo, vocês já pegaram, né? A figura aí geométrica, que é triângulo, exatamente. Então, triângulo possui quantos lados? Isso, muito bem, meninos inteligentes. 3 lados e quantas vértices? 3 vértices. Então, agora vocês irão fazer o último, entenderam? A outra página, criança, a figura a seguir foi constituída usando palitos, tá? Quantos triângulos estão representados nessa figura? 1, 2, 3, 4. Será que é 4 ou 5? Quem disse 5 acertou. Então, aqui você vejam bem, tem um triângulo, formato maior, certo? Um triângulo, aí vem 2, 3, 4, 5. Então, quantos triângulos estão representados nessa figura? 5, muito bem. Tirando 2 palitos do centro, quantos triângulos sobrarão representados nessa construção? Então, vocês irão pegar também um material complementar e vocês irão descobrir, isso é um desafio, tá bom? Então, vocês irão saber quantos triângulos sobrarão se tirar 2 palitos do centro. Isso é uma experiência que vocês irão fazer aí, tá certo? Pegue o material complementar que está no finalzinho do livro e vocês irão construir esse triângulo, essa figura, e tirando, e vocês irão contar quanto irá sobrar, tá bom? A quinta questão, criança, desenhe na malha pontilhada 2 triângulos, um retângulo e um quadrado, tá certo? Eu vou aqui, vamos lá, eu vou apenas dar um exemplo. Triângulo. Deixa eu ver se vai dar. Criança, mais ou menos, porque como aqui eu estou usando, é dessa forma, é só um exemplo, tá? Sabendo que o triângulo tem quantos lados? 3, né? Então, vocês irão medir bem direitinho com a régua, fazer, tá certo? Essa forma geométricas, nesses pontinhos, tá? São quantos triângulos que vocês deverão desenhar? 2. Tá? E quantos retângulos? Apenas 1. E um quadrado? Apenas 1, ok? Ok. Vamos lá. Na próxima página, queridos, página 98, sem realizar medições, estime qual figura tem um contorno com maior comprimento. Só faça uma estimativa. Será que é o triângulo? Será que é a região retangular? Ou aquadrada? O que vocês dizem?
Então, sem realizar medições, estimule qual figura tem o contorno com maior comprimento. Isso, muito bem. O maior contorno será o retângulo maior. Olha aqui, será isso aqui. Se vocês medirem cada lado dessas figuras, tá bom? Vocês irão somar cada lado e vocês irão ver que o retângulo, o retângulo aqui tem 16 centímetros. Somando esse com esse, com esse, somando todos esses lados desse retângulo, vocês irão somar e terá 16 centímetros, a medição desse retângulo, que tem um maior comprimento, tá certo? Quem fez uma estimativa que o triângulo tem 10 centímetros, acertou. O retângulo do lado do meio aqui tem 16 centímetros. E o outro retângulo do lado direito, tá? Menor, tem 14 centímetros. Na realidade, isso aqui é um quadrado, tá, crianças? Porque como eu ampliei muito essa imagem, ficou igual um retângulo. Mas essa última aqui, tá certo? É um quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. Mas vai desculpando aí, porque na minha aplicação daqui no meu slide, eu ampliei um pouco maior para ajudar na visualização. Mas no livro de vocês é um quadrado, tá? Então, a estimativa é de 14 centímetros. Quem colocou aí 14 centímetros. E quem tiver a dúvida, é só pegar a régua e fazer a medição. E depois somar cada centímetro, tá bom? Agora, usando uma régua, meça os lados e calcule a medida do contorno de cada figura. Depois verifique se sua estimativa estava correta, tá ok? A questão 7. A imagem ao lado representa o caminho que a formiga fez para se deslocar do ponto A até o ponto C, passando pelo ponto B. Então, utilizando uma régua, meça a distância que a formiga percorreu. Então, você vai pegar, tá, uma régua e vocês irão medir esse caminho que a formiga fez do ponto A até o 6. Então, ela foi do A para o B, deu 7 centímetros. Do B para o C, dá mais 6 centímetros, tá certo? E do C para o A, que ela voltou novamente, deu mais 9 centímetros. Somando tudo desse caminho todo que ela fez, somando tudo vai dar 13 centímetros, tá certo? Então, utilizando uma régua, nessa distância que a formiga percorreu, e eu acabei de falar que somando todos esses centímetros, você irá ter um resultado de 13 centímetros. Questão B. Depois de chegar ao ponto C, a formiga resolveu voltar ao ponto A, fazendo o caminho mais curto possível. Trace esse caminho e, usando uma régua, determine o seu comprimento. Tá certo? Então, é somente, vocês vão ter que aí pegar uma régua com muito cuidado, tá bom? E fazer essa medição e colocar o resultado. A questão C. Note que o caminho percorrido pela formiga para ir do ponto A ao ponto C e depois voltar ao ponto A, lembra o quê? Um triângulo, exatamente. O contorno desse triângulo tem quantos centímetros? Então, você vai pegar 7 centímetros do ponto A ao B, depois irá medir do ponto B ao C, dá 6 centímetros, e do ponto C ao A, né, que ela voltou, pegou um caminho mais curto,
do ponto C para o A, vocês irão ter aí 9 centímetros. Somando tudo, vai dar o total de 22 centímetros. Tá certo? Vamos para a próxima página 99. Crianças, observe a sequência de quadrados. Para resolver essa questão, a lógica é que vocês irão utilizar os números ímpares. Lembra o que são números ímpares? São os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente, né? Porque os números são o quê? Infinitos. Bom, a figura tem aí, a figura 1, tem quantos quadrados? Só tem um, né? Um quadradinho. Então, a figura 2 vai ter quantos quadrados? Você, já que é 1, depois de 1, qual é o próximo número ímpar? É 3. Então, você vai repetir o quadradinho, e colocar 3. Certo? Vai tirar o 1 que você viu na figura 1 e depois do 1, a sequência dos números ímpares, 1 vem 3. Então, vai colocar 3 quadradinhos. Na figura 3, tá certo? Tirando 4, depois de 3, você vai colocar quantos quadrados? Na sequência dos ímpares, vem 5 quadradinhos. Tá certo? Então, seguindo essa lógica, dessa regra, né, da lógica de números ímpares, daqui acima que foi explicado, desenhe a figura 4 na malha quadriculada a seguir. Então, vocês irão tirar esses 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vão tirar 9 quadradinhos, coloca de lado. E quanto é que depois dos 5 vem qual é o número ímpares? 7. Então, vocês vão atribuir, colocar, desenhar esses 7 quadradinhos. Entenderam? Ok? Então, vamos agora para a questão de número B. Complete o quadro de acordo com as medidas dos lados das figuras. A figura 1, vocês irão pegar a régua também, vai precisar da régua, tá? A figura 1, tá? Medida do lado da figura 1, tem quantos centímetros? 1 centímetro. Você vai pegar a sua régua e vai medir a primeira figura. A figura 2, essa figura 2 aqui, tá? Tem quantos centímetros? Aí você vai medir, vai ter 2 centímetros. A figura 3, você vai medir a régua, pegar a régua aqui, tá? Medir a medida do lado da figura. Então, vai ter o quê? 4 centímetros. A figura 3, a figura 3 vai ter 3 centímetros. E a figura 4 é quando vocês desenharem, tá? A questão A, desenharem o quadrado, tá bom? E vocês irão depois medir esse quadrado e colocará o centímetro da medida do lado da figura 4. Que ainda tem que ser o que? Desenhado, pintado, tá bom? E aqui a medida do contorno da figura de número 1. Vocês irão medir todos o contorno, que seria todos os lados da figura 1, que terá o quê? 4 centímetros, tá certo? Então, e assim sucessivamente, vocês irão medir cada lado do contorno da figura
e irão fazer uma somazinha e colocarão quantos centímetros tem cada lado. Bom, a nossa atividade, crianças, acabou por aqui. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Um beijinho, um forte abraço. Fique na paz e no amor. Tchau. Tudo de bom para vocês.